Nossa leitura é o primeiro livro de Reis, capítulo 18. Versículo 41 ao versículo 45. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Capítulo 41 capítulo 18, versículo 41 e 45. Mesmo assentados, mais reverência à palavra do nosso Deus, diz assim: Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do monte, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Senhor, nos abençoe com a leitura da sua palavra. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui desejosos em que o teu Espírito Santo nos esclareça essa pequena porção da tua palavra. Então fale ao nosso coração, Senhor. Fale dentro daquilo que realmente nós precisamos ser tratados e áreas da nossa vida que precisam ser restauradas para a glória do nome de Jesus. Amém. Quando nós iniciamos uns domingos atrás, nós pudemos ver de que Elias estabelece um processo de restauração junto ao povo de Israel. O povo havia se desviado e estava padecendo por causa desse desvio, e ao padecer por causa desse desvio, da idolatria, desse distanciamento de Deus, Deus especificamente levanta esse profeta chamado Elias para iniciar um processo de restauração. Então, nessa tentativa de restaurar o povo, alguns acontecimentos se tem. O último que nós vimos na semana passada foi o desafio entre os profetas de Baal e Elias. E nesse desafio nós percebemos alguns valores que precisam ser restaurados na nossa experiência. E esse texto que nós lemos agora, ele é consequência daquilo que foi restaurado. Então, após haver a restauração, após o povo ser chamado para uma restauração, agora vem um novo tempo. Vem um novo acontecimento para o povo que restaurou o altar, que restaurou o lugar da manifestação de Deus. Então Elias é esse tipo de Cristo que restaura as coisas, que restaura todas as coisas e que traz de volta o senso de necessidade de Deus que todos nós precisamos ter. Então percebe uma coisa: o povo de Israel encontrava-se exatamente como nós nos encontramos em muitos momentos da vida, distantes, mesmo sendo conhecidos como filhos do Pai, mesmo sendo filhos, mesmo sendo dependentes da graça, porém distantes, mesmo estando aqui, porém distantes, mesmo ouvindo a mesma mensagem, porém o nosso coração não responde a tudo aquilo que é feito. Então, a situação do povo de Israel era um distanciamento
Então Elias é levantado para restaurar. Jesus foi levantado por último, de modo que restaurou e reconciliou todas as coisas. Então é nesse pensamento que Elias também nos ensina mais um princípio que precisa ser restaurado na nossa trajetória, que é o princípio da intercessão. Elias aqui se coloca entre Deus e os homens. E se nós notarmos, irmãos, você que está aqui nessa noite, nós perdemos e vagarosamente, ninguém percebe, nós perdemos princípios fundamentais da nossa caminhada com Jesus, sem perceber. As coisas vão se apagando sem a gente perceber. Vai nos dando aquela sonolência, sem a gente sequer perceber. E de repente, nós estamos totalmente apagados referente a Deus. E essas coisas vão acontecendo, sem ao mínimo a gente ter a capacidade de perceber o que está acontecendo, porque nos distanciamos de Deus, porque nos distanciamos dos princípios de Deus. Então o que nós precisamos fazer da nossa vida? Reavaliar muitas coisas. A gente precisa a todo momento estar reavaliando a nossa conduta e saber que de tempos em tempos nós precisamos ser restaurados, irmãos. Nós precisamos reaquecer a chama que se apaga. As coisas ficam naturais, fica tudo normal. Estar na presença de Deus não é mais motivo de alegria e de gozo e de interesse, de verdade em nossos corações, torna-se mecânico demais. E aí Deus está no lugar, Deus está falando, Deus está tratando com gente, mas nós estamos alheios a tudo aquilo que está acontecendo, porque vagarosamente perdemos alguns princípios, e algumas áreas da nossa vida precisam ser de modo urgente restauradas. As circunstâncias da vida fazem com que a gente perca referenciais, e e a relação com Deus, ela vai morrendo dia após dia no nosso coração. Nós vamos perdendo contato, e com consequência dessa falta de relação, sabe o que gera em nós? Morte. Começamos a tomar atitudes erradas, a gente começa a complicar toda a vida ao nosso redor. Então, o caráter dos discípulos de Jesus, todos nós que estamos aqui somos discípulos de Jesus, está atrelado a uma figura de uma ponte de intercessão entre os homens e Deus. Você e eu que estamos aqui nessa noite, nós somos, em Jesus Cristo, convocados para sermos intercessores. Nos foi dado, segundo Paulo, o ministério da reconciliação. E Elias é essa figura que nos ensina quais são as marcas de uma intercessão verdadeira, de gente que abriu mão do seu desejo para servir ao outro, e mais do que servir ao outro, servir como resposta de Deus para a oração de alguém. Ser uma oração respondida, ser uma resposta da oração de alguém. Onde Deus clama por paz, nós sejamos os pacificadores que conduzem a paz a corações aflitos. Então, nessa dinâmica, a primeira marca que nós notamos nesse texto, primeira marca que nós precisamos desenvolver de uma vida de intercessão, de se colocar entre homens e Deus, a primeira marca é o labor. Sabe o que é labor? Trabalho árduo. Sabe o que é trabalho árduo? É uma laje batida por homens num calor de 35 a 36 graus. Labor fala de esforço, e Elias nos ensina exatamente uma diferença de Acabe. Elias e Acabe aqui estão sendo duas comparações. Acabe é o perfil e a representação de pessoas que só pensam no seu estômago. Porque Elias diz para Acabe: sobe, come e bebe, porque o que você se interessa é só por isso. Por isso que o texto nos diz isso, a partir do verso 41 e 42. Elias diz para Acabe: sobe, come e bebe. E Elias vai para onde? Vai para o cimo do monte. A primeira percepção que nós temos nesse texto
é que existem dois perfis, existem dois tipos de caminhadas com Jesus. Existe a caminhada de Elias e existe a caminhada de Acabe. Existem aqueles que querem só os benefícios e aqueles que já entenderam que foram beneficiados e agora servem como resposta de oração para alguém. Existem aqueles que só pensam no seu próprio interesse, no seu próprio bem-estar, e existem aqueles também que não estão mais preocupados com o seu próprio interesse e seu bem-estar. Gente que já abandonou o sentir e o comer e o beber. Gente que agora pensa no benefício comum. Gente que agora pensa na comunidade e não mais em se satisfazer. Então a primeira marca de uma intercessão, meu irmão, ela contraria totalmente a forma da nossa vida de hoje, a mentalidade do homem moderno, um homem que só pensa em si, no seu próprio bem-estar, no seu conforto, na sua segurança, e os alheios, aqueles que me são próximos, pouco me importa. Então Elias está me ensinando, e nos ensinando esse texto, de que para ser intercessor, não pode ser como Acabe. Não pode estar pensando somente no seu interesse e nas suas satisfações pessoais. Não dá, gente. Não dá para viver como Acabe na experiência de seguir a Jesus. Então, o ensinamento é precioso, é necessário e é revolucionário. Porque Elias não olha mais para si como um alvo das bênçãos divinas. Ele parou com aquele negócio de dizer, preciso da minha bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Ele não é mais esse camarada. Elias é alguém que já abandonou a ideia de ser recipiente da bênção. Elias é aquele que agora entendeu que Deus chamou ele para algo maior. Ele é o canal dessa bênção. Ele é por meio de quem Deus responde. Ele é por meio de quem Deus fala. Aqueles que abandonaram a ideia, preciso da minha, esses são boca por meio de quem Deus usa. Esses são essas são as bocas pelas quais Deus fala. Gente que abriu mão do seu próprio interesse e da mentalidade, preciso da minha, eu não vou sair daqui enquanto não tiver a minha. Então, se a minha não vier, a do outro muito menos. Porque farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, Elias é esse homem que, à imagem de Jesus, nos ensina a ter um princípio que precisa ser renovado, restaurado em nossos corações, irmão. Para viver uma experiência de intercessão, de uma mentalidade de se colocar entre Deus e os homens, precisamos entender que nós somos canais e não recipientes. Nós somos um córrego e não uma piscina. Nós não somos um copo. Nós somos um canal de Deus para alcançar os outros. Nós somos essas pessoas, ou pelo menos deveríamos ser, irmãos. Mas sabe o que acontece? É que para ser canal e não recipiente, precisa lutar verdadeiramente contra o egoísmo. O egoísmo é o valor desse mundo hoje que nós vivemos. Hoje conjuga-se muito a palavra amor próprio, né? Amor próprio. Eu preciso pensar em mim, eu preciso pensar para mim e eu preciso pensar nada além de mim. Então, se eu tenho amor próprio, isso é suficiente. Então, isso contraria totalmente a experiência que Jesus nos ensinou, de que nós teríamos prazer em dar e não prazer em receber. Nós teríamos mais prazer em oferecer, como essa mensagem aqui. Irmão, isso aqui não é realmente uma brincadeira que a gente faz no domingo à noite. Isso aqui é muito sério. Essa mensagem do Evangelho precisa ser encarnada em nossos corações, de que nós não somos mais recipientes, nós somos um canal de Deus, nós somos boca de Deus, ou pelo menos deveríamos ser. Então, essa experiência de lutar contra o egoísmo, a intercessão combate o egoísmo,
porque me faz entender que não existe somente a minha família, não existe somente o meu filho, não existe somente a minha esposa, existem tantas outras pessoas que têm as mesmas necessidades e necessidades maiores, e que Deus olha para todas elas de igual modo, e que as minhas necessidades em Cristo Jesus, elas já foram supridas e eu não preciso me preocupar com elas. Sabe aquele sustento que talvez a gente peça a Deus para... Não precisa orar por ele, porque o vosso Pai sabe o momento de acrescentar todas essas coisas para a gente. Mas, ao contrário, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Os intercessores, nós precisamos lutar contra isso, irmão. Porque o egoísmo, como que a gente combate o egoísmo? O egoísmo está nascendo no nosso coração toda hora. Como é que a gente combate o egoísmo? Intercedendo. Se colocando entre a necessidade do outro e a necessidade do outro e a providência de Deus. Entre o que o outro precisa e o que Deus pode oferecer por meio de mim para alguém. Porque senão nós seremos como a figura de Acabe. A figura de Acabe é essa figura que come, bebe, mas ele é rei. Ele tinha que estar preocupado com a fome do seu reinado. O povo estava com fome, padecendo, e ele estava preocupado no seu próprio interesse. Isso é desesperador, irmão, porque no mundo onde existem muitas pessoas e nós só pensamos nas nossas necessidades, isso é fruto de insanidade. Porque se o mundo tem muitas necessidades e Deus nos concede graça para compartilhar, e nós retemos isso quando podemos facilitar e ser resposta de oração, nós escondemos as mãos, então que Deus é esse a quem nós servimos. Por isso, irmãos, que nós só apenas conseguimos ter uma boa experiência e uma boa vivência de intercessão quando nós compreendemos o que é graça. Quando a gente compreende o que é a graça e o que a graça de Deus fez por nós, nós começamos a compreender o que é interceder. Sabe aquela ideia que eu sempre comento aqui com os irmãos? Um trabalhou e os outros alcançaram? Sabe aquela ideia do trabalhar um mês e o salário ir para outra pessoa? Sabe essa ideia? Trabalhei um mês e o meu salário foi para outra pessoa? Pois bem, isso é o que Jesus fez comigo e com você. Jesus trabalhou em nosso lugar e nos ofereceu tudo o que tinha. Não foi pouco não, foi toda a vida Ele nos ofereceu para cada um de nós que estamos aqui. Ofereceu vida. E por meio do trabalho de Cristo, nós fomos conquistados. E esse princípio da graça, ele precisa ser desenvolvido. Porque quem não entende o princípio da graça, irmãos, não desenvolve vida de intercessão. Não desenvolve. Sabe por quê? Porque é orar por gente que agora, aparentemente, não deseja nada e não quer nada. A vida de intercessão só pode ser encarada se for com graça. Se não for com graça, a gente não desenvolve, irmão. Porque nós olhamos ao nosso redor e achamos que todas as pessoas ao nosso redor podem fazer por si só. Né? Aquelas frases que nós ouvimos e às vezes até pensamos. Pensamos assim, ele pode orar, por que eu vou orar por ele? Ele não tem a boca, ele não tem a voz. Clame ele. Para que eu vou perder o meu tempo com isso? Porque Jesus fez exatamente isso com a gente. No capítulo de João, capítulo 17, ele ora por mim, por você, dizendo: Pai, eu não oro só por esses que o Senhor tem aqui me apresentado. Eu oro também por aqueles que ainda hão de crer. Eu oro por aqueles que ainda hão de nascer e nem sabem, mas crerão no meu nome. Eu estou orando também por eles. Aí, quem entende o princípio da graça, tem facilidade de ser intercessor. Quando a gente fala de labor, a gente fala também de pessoas como Elias, que ele demonstra o seu esforço quando ele fica numa posição fetal, a posição de um bebê, dentro da madre, né? Joelhos dobrados, cabeça entre os joelhos e todo encolhido. Então ele se coloca diante de Deus como um intercessor.
E todas as vezes que nós somos intercessores, nós somos automaticamente geradores de milagre, irmão, para as pessoas que estão ao nosso redor. Saiba que você que está aqui nessa noite, que foi chamado na graça de Cristo Jesus, você e eu somos geradores de milagre. Mas para ser geradores de milagre, precisam ter o princípio da intercessão guardado no coração. Para gerar milagre, tem que ter labor, irmãos. Para gerar ação sobrenatural de Deus, tem que ter gente que se coloca diante de Deus com sinceridade e verdade. A intercessão também produz filhos espirituais. Paulo diz isso para os Gálatas no capítulo 4, versículo 19, dizendo: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Irmãos, não é fácil ser um intercessor. Não é fácil, mas é necessário. É essencial ser um intercessor. Ser um intercessor vai responder essa pergunta para mim e para você agora aqui nessa noite. Quem foi o último que você viu nascer como fruto da sua intercessão? Quem foi o último que foi alvo das suas intercessões enquanto estava perdido e foi resgatado com a graça de Deus? Quem foi? Agora, um pouco mais profundo, além daqueles que nos são familiares, quem foi o último perdido para quem eu orei? Quem foi a última pessoa perdida para quem eu dediquei tempo em oração? Isso revela se eu sou um intercessor ou se eu sou um consumidor. Isso revela se eu sou um recipiente ou se eu sou um canal. Isso me diz se eu sou Acabe ou se eu sou Elias. Isso diz muito a respeito de quem nós somos, irmãos. Além daquilo que nós aparentamos ser. Além daquilo que nós montamos ser, né? Além das nossas aparências. Quem foram os últimos perdidos para quem nós oramos e eles foram resgatados com a graça de Deus? Para quem foi a última pessoa que nós choramos pela dor dela? E ao chorar pela dor dela, de estar perdida, pedimos: Senhor, tem misericórdia. Quem foi esse último? Quem foi? Se não foi ninguém, nós precisamos restaurar o altar do nosso coração. Porque perdemos algo que é fundamental na nossa caminhada, que é sermos intercessores e não consumidores. Algumas atitudes bem práticas. Meu irmão, adote uma família perdida. Sabe aquela família que tem mais crítica do que intercessão? Sabe os acusadores, aquela ideia, aquela acusação bonita, né? Que quem está na igreja se acha no direito de fazer e o faz por hipocrisia e mentira. Aquele negócio de apontar lá para fora e dizer: aquilo ali não tem jeito, aquilo ali é mentiroso, aquilo ali... Sabe isso? Nós não fomos chamados para isso, não. Nós fomos chamados para se colocar entre o perdido e Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia dele. Porque um dia, sabe o que aconteceu, irmão? Alguém fez isso por mim e por você. O mínimo que nós deveríamos ter é gratidão. Porque se alguém um dia fez isso por mim e por você, nós deveríamos retribuir isso da mesma forma. Alguém orou por mim e por você quando nós estávamos perdidos e sem saber para onde ir. Alguma igreja estava clamando, alguma família estava orando, alguns amigos dos seus parentes estavam clamando, alguém estava orando em algum lugar e Deus escutou essa oração e por isso nós estamos aqui. O que nós somos? Diga você a si mesmo: o que eu sou? Elias ou Acabe? Gente que sobe, come e bebe, ou gente que não quer comer nem beber porque existem pessoas que ainda padecem e ele se coloca entre Deus? Adote um país, irmão. Ore pelo seu país. Oremos pela nossa nação. Você pode concordar ou discordar do governo, mas ore pelo seu país. Oremos por países que missões precisam ser alcançadas. Adote um país com sinceridade. Pegue um país e diga: eu vou orar por esse país para que a graça de Deus alcance.
Adote também uma família missionária. Ore por um missionário, irmão. Ore por um pastor. Ore pela família de alguém que milita na liderança. Ore por gente. Seja um intercessor de pessoas. Ore por um adolescente, um jovem da sua igreja. Ore por uma criança. Interceda por alguém. Se coloque entre Deus e o homem. Se coloque no meio. Porque senão nós seremos como simplesmente recipientes. E água parada é sinal de morte. É sinal de algo que vai se destruindo dia após dia. Mesmo estando na casa do Pai. Mesmo ouvindo a voz do Pai. Mesmo Deus fazendo coisas. E a nossa fé vai se perdendo. Se perdendo. Adote hoje. Saia daqui decidido, dizendo: Senhor, eu quero orar por uma família que ainda não alcançou a tua graça. E comece a orar hoje por eles, irmão. Ao invés de chegar e dizer assim: aquela família do meu trabalho é perdida, não tem jeito. Ao invés de lançar palavras que mais maltratam e ferem, sejamos intercessores, irmãos. Sejamos gente corajosa que se coloca entre Deus e os homens e diz: Senhor, tem misericórdia. Senhor, estende a tua mão e salva. A coisa mais poderosa que podemos fazer por pessoas que amamos e conhecemos é orar. Nada além do que isso. Mas oração envolve labor. Oração envolve, sabe o que? Trabalho, meu irmão. Por outros em quem nós veremos somente os benefícios. Aí é aquele texto de Isaías, capítulo 53, que fala de Jesus. Tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Tu verás o fruto das tuas intercessões e ficará contente, porque Deus respondeu a sua oração. Aí sabe por que de vez em quando a gente se pega pensando assim? Por que Deus não fala comigo? Por que Deus não fala comigo? Por que eu quero ouvir a voz de Deus, Deus não fala comigo? É claro, irmãos. Qual foi a última vez que nós fomos boca de Deus para alguém? Qual foi a última vez que nós fomos um canal? Aí olha só, abençoado não é aquele que tem muito. É abençoado, é aquele que recebeu e tem disposição para compartilhar. Aí a nossa vida vira um ciclo, porque nós não intercedemos por ninguém, não lutamos por ninguém, a não ser pela nossa própria causa. E não foi isso que Jesus nos ensinou. Jesus nos ensinou a trabalhar para que outros sejam beneficiados. Como assim? Jesus nos ensinou a gastar tempo em oração quando a gente está cheio de pedidos, mas gastar tempo de oração por pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Isso foi o ensinamento de Jesus. O que passar disso, meu irmão? Procedência do maligno. O que passar disso vem do nosso coração. O que passar disso é interesse próprio e desejo de ser beneficiado em todas as áreas e em todas as coisas. E segunda marca que Elias nos ensina também, além do trabalho, do labor, é a perseverança. Meu irmão, Elias sabia que ia chover. A palavra de Deus no capítulo 18, logo no verso 1, diz: veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: se apresenta a Acabe que eu vou trazer chuva sobre a terra. Elias sabia que ia chover, mas o que ele faz? Vai orar. Ele sabia que Deus derramaria a chuva sobre a terra, mas mesmo assim ele não sai da sua posição. Deus poderia fazer todas as coisas sozinho, sem precisar de ninguém, mas graciosamente Ele escolhe homens como eu e como você, para serem parceiros dele na manifestação da sua graça. Deus poderia fazer tudo sozinho, irmão. Vou derramar chuva, a chuva virá, está encerrado o assunto, pronto. Mas olha só, Elias, na consciência de intercessor, é perseverante, não abre mão, é um belo exemplo de perseverança. Ele sabe qual é o princípio geral da perseverança. E o princípio geral da perseverança é essa: eu sei qual é o lugar de Deus, mas também sei qual é o meu lugar. Eu sei que Deus vai enviar chuva, mas o meu lugar é clamar para que ela venha. Deus enviará chuva, mas o meu lugar é continuar clamando para que ela venha e seja derramada.
E aí existem esses dois momentos, que a nossa intercessão fracassa. Os dois momentos em que nós somos testados na nossa perseverança referente à nossa intercessão, ou fracassamos ou somos aprovados. A primeira é quando está tudo dando certo e o que pedimos ao Senhor está acontecendo. Sabe qual é a situação? É de uma mãe que pede um filho, ou de uma família que pede o resgate de um filho, e quando consegue isso, a primeira coisa que faz é deixar de orar, é deixar de se relacionar, é deixar de interceder. Como eu já disse para vocês, eu conheço uma história de uma mãe que durante um ano orou incessantemente para que Deus pudesse dar uma filha para ela. E Deus deu uma filha no fim do ano para ela, a quem era estéril. Ela teve uma filha, da forma como ela pediu a Deus. E no fim desse ano, quando encerrou o ano, e ela teve a menina, a primeira coisa que ela fez foi abandonar tudo. Aí percebe uma coisa, a nossa intercessão fracassa quando nós pedimos tanto uma coisa, e recebemos aquilo. E quando nós recebemos, aí demonstramos que a nossa relação com Deus é circunstancial. Nós queremos algo da mão dele, quando ele nos dá, nós viramos as costas. Então a nossa perseverança, ela é quebrada, ela é desfeita, quando nós recebemos o que pedimos, insistimos, e quando conseguimos, viramos as costas. Mas não é só isso. A vida também de intercessão é intensa quando se diz a respeito das nossas relações, né? Quantas vezes nós não tivemos um tempo de oração porque estávamos prestes a entrar num concurso público? Aí depois 7 dias orando, ora, bota todo mundo de joelho, criança, adulto, vamos orar 7 dias de oração, jejum aqui em casa, porque eu preciso conquistar esse concurso, preciso conquistar essa vaga, aí passa, conquista a vaga e depois simplesmente tudo aquilo não serve mais para nada. É porque foi uma intercessão pautada nos interesses pessoais. Isso é prejudicial. E sabe qual é o outro momento também? Quando tudo vai de mal a pior e as nossas expectativas não são correspondidas. Aí nós paramos de interceder. Quando aquilo que pensamos que vai acontecer não acontece, a primeira tendência é abandonar a relação com Deus. É nesse tempo que Deus deseja me ensinar o valor da paciência, o valor da espera, o valor de desenvolver um caráter de gente perseverante, de gente que permanece e não está por um encontro por acaso e por uma necessidade específica. É nesse tempo que Deus deseja me ensinar o valor de ser perseverante e não o valor de ser circunstancial, não corresponder às coisas que só me dão interesse. Porque uma coisa que nos leva a fracassar na intervenção, na intercessão e sermos não mais perseverantes, é que quando simplesmente, meus irmãos, algo não nos interessa, nós não nos envolvemos. Porque a intercessão de se colocar entre homens e Deus, ela exige de nós, sabe o que? Perseverança. Paulo diz isso. Ele nos ensina, sede perseverantes na oração. Sede constantes. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida, no seu lar, meu irmão, em nome de Jesus, não pare de orar. Seja o que estiver acontecendo, seja qual for a fase, se está tudo indo bem, Deus está abençoando, desfrute do momento com orações de gratidão, desfrute do momento com orações de louvor e adoração, mas não deixe o lugar da oração, porque onde há oração, há restauração, onde há oração, há Deus falando, e onde tem Deus falando, os nossos caminhos são tratados, o nosso coração é tratado, a nossa vida é confrontada, e como nós precisamos de confronto, irmãos, nós precisamos ser confrontados com a verdade de Deus todos os dias, porque se falta oração, falta relação, e a verdade de Deus que para alguns é empolgante, para outros parece que estão anunciando o falecimento de alguém.
Sabe por quê, irmãos? Porque nós perdemos a vida que há na oração. Nós perdemos a necessidade de reafirmarmos o nosso compromisso com a intercessão. E eu gostaria de dizer para você que veio aqui nessa noite, o Senhor escuta a nossa oração. Mas bendito seja Ele porque responde da maneira como quer. Perseverança me ensina que nem todas as coisas acontecem conforme o meu pedido, e por isso eu preciso ser perseverante. Sabe por que a gente deixa de orar, irmão? Porque a gente acha que Deus tem que fazer como a gente quer. E Deus é soberano. Ele não nos deve favor nenhum, mas em Cristo Jesus, Ele se coloca favoravelmente para ouvir as nossas queixas. Sabe por que nós paramos de orar? Sabe por que nós não temos mais força para orar? Sabe por que não há mais interesse na oração? Porque nós queremos mover a mão de Deus como um cabresto ao nosso favor. E oração não move a mão de Deus. Oração move o meu coração para se conformar à vontade dEle, porque eu sou servo, Ele é Senhor. Eu sou servo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E a vontade dEle sim, é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade dEle sim é merecedora de crédito. Então, sendo dentro dessa percepção que nós precisamos ter, de que a minha oração não é um cabresto, porque sabe por que nós sucumbimos na oração? Porque queremos que Deus faça a nossa vontade. Dizemos para Deus tudo aquilo que Ele precisa fazer, e somos incapazes de ouvir as palavras de graça e de misericórdia que Ele tem a falar conosco, e a dizer os caminhos que Ele deseja traçar com cada um de nós, irmãos. Irmãos, nessa noite, que seja um tempo para mim e para você, de renovar a nossa perseverança em oração. Meu irmão, você não pode desistir da sua família. Você não pode desistir das pessoas que estão ao seu redor. É tempo de renovarmos a nossa perseverança em oração. É tempo de renovarmos a nossa intercessão e com toda a força e fé dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Com toda a fé e dizer: a minha comunidade pertence ao Senhor, o meu filho pertence ao Senhor, a minha esposa, o meu esposo pertencem ao Senhor, e que isso tenha desdobramentos, os meus amigos pertencem ao Senhor, e isso ter desdobramento de intercessão, de dizer: Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, perdoa o pecado do nosso estado, Senhor, perdoa o pecado do nosso país. É tempo de renovarmos a nossa perseverança, porque com o tempo, as circunstâncias da vida nos abatem, e as nossas expectativas de que Deus fará a nossa vontade, fazem com que deixemos de orar, e interceder pelas pessoas que estão ao nosso redor. E aí, uma coisa curiosa nesse texto, esse texto tem dois resultados, de que quem se coloca diante de Deus, em labor, em trabalho de interceder por alguém, não saia daqui em nome de Jesus, sem fazer uma aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, a partir de hoje, eu começarei a orar por aquela família, por uma família que não encontrou o Teu Evangelho, eu começarei a orar por eles. Senhor, eu adotarei também uma família missionária. Senhor, eu adotarei também um país para orar por ele. Senhor, eu adotarei também uma comunidade, orarei pelo meu país, pela minha nação. Senhor, eu sou um intercessor, eu sou alguém que se coloca diante de Deus, e quem se coloca diante de Deus em intercessão, labor e perseverança. Primeiro, irmão, em nome de Jesus, quando a gente entende isso, muita coisa muda dentro de nós. Quando a gente entende de que quando o nosso labor e a nossa perseverança, mediante a graça de Deus, derrama, sabe o quê? Faz com que vida seja derramada em lugar onde só havia morte. O primeiro resultado é esse. Elias, ou melhor, Acabe, é aquele que está comendo e bebendo, que está pensando só no seu. Elias é aquele que está orando, intercedendo: Senhor,
envia chuva, envia um tempo de refrigério, envia um tempo de vida. Senhor, envia, envia, envia. É aquele que clama, Senhor, dá. Enquanto Acabe está comendo e bebendo, pensando só em si, Elias está vendo uma pequena mão de um homem se movendo lá no final. Elias está vendo o início de uma chuva que se aponta lá no final. Elias está vendo a boa mão de Deus estendida mudando quadros. Elias está vendo a boa e poderosa graça de Deus se manifestando. Porque enquanto Elias está no cume do Carmelo, a chuva está vindo para restaurar todas as coisas. A graça de Deus está sendo derramada. E aí nós começamos a ver o resultado da intercessão. Começamos a ver lugares de morte se transformando novamente em lugar de vida. É quando nós olhamos para aquela pessoa que estava totalmente alheia a Deus, agora é um líder fervoroso com a graça do Senhor. É quando nós olhamos um adolescente ou um jovem totalmente perdido, de repente alcançado, curado, transformado e agora um operoso cristão na presença de Jesus. É quando nós olhamos uma família perdida, toda destruída, indo de mal a pior, e se levanta uma oração dizendo: Senhor, restaura. E a poderosa chuva do Senhor invade aquela casa, trazendo para cada lugar árido, sabe o que? Vida, fazendo nascer novamente vegetação, trazendo novamente um rio que traz paz e alimenta a casa. Só quem é intercessor, irmão, tem alguns prazeres na vida. E não tem prazer maior do que você pegar um caso perdido e dentro de alguns meses você vê que Deus restaurou e fez a coisa acontecer. Você vê que o primeiro encontro foi perdido, tudo indo de mal a pior. Nos outros parecia que ia melhorar e de repente Deus muda a situação de uma forma que você nem percebe. E aí não tem outra palavra sair dos nossos lábios que dizer assim: Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que restaura todas as coisas. O Senhor verdadeiramente é o grande Salvador e eterno. O Senhor nos proporciona esses momentos. Mas também, irmãos, quem é intercessor tem um outro privilégio, tem um outro resultado. Quem é intercessor tem renovação de força. O texto diz uma curiosidade. O texto diz e nos ensina que Elias mandou chamar Acabe, aparelhar o carro e irem junto para Jezreel, é o nome do lugar. Só que Elias, em comparação com Acabe provavelmente dentro de uma carruagem com 2 a 4 cavalos, galopando, não consegue alcançar Elias, porque tem uma frase no texto que é espetacular, dizendo, olha só, verso 46, a mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada dessa cidade. Aí observe só, do Carmelo até Jezreel são 26 quilômetros, como daqui a minha casa, Campo Grande, Estrada da Posse. Então é só um símbolo, é uma menção para dizer que aqueles que são intercessores, que não são como Acabe, desfrutam algumas coisas da vida que outros não desfrutam. Desfrutam de um poder sobrenatural de correr e não se cansar, de batalhar e sair dali como se nada tivesse acontecido. Só essas pessoas que abandonaram o pensar somente em si, que desfrutam de algumas ações de Deus sobrenaturais, de serem profundamente renovados na sua força e ainda na velhice darem frutos e frutos abundantes. Quem vive em intercessão, irmãos, tem de Deus renovação, porque se cansa e se desgasta. Então, esse homem é diferente de Acabe, porque Acabe é aquele que confia na força do cavalo, confia na força da carruagem,
Mas eu gostaria de ler um texto com vocês nessa noite e dizer que quem faz da vida um motivo de intercessão recebe de Deus renovação da força. E aí, Isaías 41, versículo 25 ao 31, você não precisa abrir. Escute a leitura que eu farei e entenda que aqueles que fazem do Senhor, ou melhor, que aqueles que são instrumentos do Senhor em caminhos de intercessão têm de Deus renovação. Então, o texto é assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Assim diz o Senhor. Levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, os quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, faz forte ao cansado, e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, irmãos. Aquela flor da idade se cansa. Aqueles que confiam na força do cavalo se cansam. E os moços, de exaustos, caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águia. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você está cansado, né, meu irmão? Talvez esse seja um tempo que você está cansado, pedindo a Deus um tempo de refrigério. Talvez seja um tempo onde não há mais forças, não é? Eu gostaria de contar uma história para você. Uma ilustração para você. Uma ilustração sobre oração. Havia uma mulher que casou com um descrente. E essa mulher que casou com um descrente, incessantemente convidava o esposo, dizendo, filho, ou para alguns pai, ou seja o que for. Bem, os tratamentos pessoais que cada um tem, né? Outros meu amorzinho, outros meu benzinho e tal. Outros mula, ou seja o que for, né? Cada um com as suas peculiaridades, né? Se é uma anta, ou seja o que for. Mas seja o que for, esses são os tratamentos entre um marido e uma mulher que está dentro de casa. E convidando o marido não convertido para ir à igreja. Vamos à igreja. E ele dizia exatamente assim, o meu Deus é a minha arma e os meus 2 cachorros. E ela dizia, não é, né? Eles falham. E noite após noite, essa mulher se colocava de joelho. O filho já estava, o marido já estava a dormir. E o marido já estando dormindo, ela se colocava de joelho entre a porta da sala e do quarto e se propunha a orar e dizer, Senhor, salva o meu marido. E dia após dia ela fazia isso, Senhor, salva o meu marido. Até que um dia, um assaltante pulou o muro da casa, entrou, os cachorros latiram, e esse homem sacou a sua arma e deu um tiro, matou o bandido. Virou para a esposa e disse, tá vendo? O meu Deus é os meus 2 cachorros e a minha arma. E ela disse, bem, filho, amor, pai, anta, mula. E nesse atrito,
não sabendo o que chamar, volta ela novamente a orar e dizer: Senhor, salva o meu marido. E dia após dia essa mulher fazia isso: Senhor, salva o meu marido. Até que teve um dia que um bandido, um assaltante, que eles dizem até mão de veludo ou pé de veludo, entrou dentro da casa sem os cachorros perceberem. E ao entrar na casa, ele entrou com um facão e sentiu um profundo desejo de assassinar o casal e roubar-lhe os pertences. Porém, quando ele ia entrar no quarto, na sala, na mesa, tinha uma Bíblia aberta e ele escuta no fundo dizendo: Senhor, salva o meu marido. E ele pronto para fazer cometer o assassinato. E quando ele dá mais um passo, escuta: Senhor, salva o meu marido. Esse homem passou a noite ali parado, sem forças para cometer aquele assassinato. E de repente ele desistiu, de modo até inconsciente, largou a faca perto da Bíblia e se retirou. E ao acordar, o marido e a esposa viram que a casa tinha sido assaltada, e a mulher que estava orando naquele momento não percebeu. E a mulher chegou para o filho: amor, pai, anta, mula, e disse: está vendo? Os cachorros não foram a sua salvação, muito menos a sua arma. E provavelmente devia ser uma anta. Ele vira para a esposa e diz assim: o meu Deus são os meus 2 cachorros e a minha arma. De repente, naquela mesma localidade, se estabelece uma guerra civil. E esse homem, militando nessa guerra, é atingido por um tiro e fica padecendo entre a vida e a morte perto de um ribeiro. Até que um desconhecido aparece, pega-o com as suas feridas, leva-o para sua casa, cuida das feridas desse rapaz. Esse até que então era desconhecido e esse era o marido. E esse desconhecido curou as feridas e disse: vou até a sua casa, a casa onde está sua esposa, para chamá-la. E foi. E o marido, sentado, já restaurado, foi salvo da morte, pensa assim: como que ele sabe onde eu moro? Como que ele me conhece? E aí trouxe a esposa e apresentou a esposa. Ele disse: como você me conhece? E como eu posso agradecer a você? Como que eu posso te agradecer? Eu te dou todo o dinheiro que eu tiver. Aí esse desconhecido disse assim: você não precisa me agradecer. Agradeça a sua mulher, porque eu estava pronto para assassinar vocês 2 no dia tal, a tal hora, e eu escutei uma oração dizendo: Senhor, salva o meu marido. Hoje eu sou um homem convertido e você é um homem salvo. Vale a pena continuar orando. A boa mão de Deus estendida sobre nós. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe a nossa vida. Continuemos a valorizar labor e perseverança na oração, porque a oração faz coisas que nós não tínhamos nem condição de pensar em fazer. Oração é a mão de Deus fazendo a vontade dele e movendo coisas que nós não teríamos nem condição de mover. Seja um intercessor e veremos o que Deus pode fazer na história da nossa igreja, na história da nossa comunidade, na história de famílias que você sai daqui hoje dizendo: Senhor, adotei essa família, ela pertence a mim, e eu estarei levantando profundamente um clamor para que essa casa seja abençoada. Deus abençoe sua vida, meu irmão.